Fala makers, aqui é o professor Pedro e vamos para mais um vídeo na nossa série sobre nossa formação, Educa Maker. Nessa série de vídeos a gente vai falar um pouco sobre a plataforma Arduino, tá? Essa série de vídeos é voltada principalmente para quem tem acesso à placa Arduino física, então vai conseguir montar os circuitos, vai conseguir trabalhar com a própria IDE do Arduino, o que não impede que você também faça a outra série de vídeos em que a gente monta o circuito, simula, programa utilizando a plataforma do Tinkercad, tá? Esse vídeo aqui ele é complementar a outra série, então o ideal é que a gente consiga trabalhar com os dois, porque aí vocês vão conseguir também criar uma rotina de testar antes, de simular e depois partir para a prática. Então, por isso que é importante a gente trabalhar com as duas formas, tá? Falando um pouquinho sobre o Arduino, a gente pode falar que o Arduino é um projeto de computação física ou embarcada que interage com o ambiente a partir do seu hardware e do seu software, tá? Então a gente sempre vai ter esse paralelo de hardware e software. Nós temos de hardware a placa propriamente dita, e nós temos de software aquela série de comandos que a gente programa a placa. Então nós criamos uma série de comandos para controlar a placa e todos aqueles periféricos conectados a ela. É importante vocês terem em mente que quando a gente fala do Arduino, a gente está falando dessa plataforma que contempla hardware e software, tá? Muitas vezes a gente pensa que se trata apenas da placa ou das placas Arduino. Falando um pouquinho mais sobre o Arduino, a gente pode falar de forma geral que é uma plataforma, como eu já falei, de prototipagem de placa única que possui hardware e software livre. Então a ideia é que você tenha uma placa que lhe permite criar protótipos de diversos produtos e que se caracteriza principalmente por ser hardware e software livre, ou seja, você pode personalizar tanto o hardware como o software. Ele tem seu hardware baseado no microprocessador ATmel, e aí tem vários tipos desse microprocessador, vai depender da placa. Atualmente nós temos até algumas placas com outros microprocessadores, mas de forma geral a gente pode falar que esse microprocessador, essa classe de microprocessadores, eles fornecem uma capacidade de processamento suficiente para a maioria dos projetos que a gente desenvolve. Então você vai ter desde placas mais simples, com a capacidade de processamento menor, como é o caso do Arduino Uno, até algumas placas com a capacidade de processamento maior, como o Arduino Mega, o Arduino Dui, que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre essas placas, tá? Pontos importantes: a placa Arduino Uno, ou Arduino de forma geral, as placas Arduino, elas têm suporte à entrada e saída de dados, então ela vai conseguir transferir dados, tem portas analógicas, portas digitais e tem conexão com o PC ou Mac, então você consegue conectar direto a um computador ou um MacBook e controlar essa placa, ou seja, criar o software para essa placa a partir desses dispositivos. Por ser hardware livre, seus circuitos podem ser modificados livremente. Isso é uma característica interessante dessa placa. Você pode personalizar ela livremente. Além disso, você pode, por exemplo, pegar o circuito original do Arduino Uno, reproduzir essa placa na sua casa e vender ela livremente, tá? O que a Arduino, a empresa responsável pela placa, ela pede apenas é que você não comercialize com o nome Arduino. Então aí nós temos variações. Por exemplo, nós temos um trabalho realizado por alguns pesquisadores do Ceará que produziu uma placa chamada Severino. É uma placa baseada no Arduino, mas tem algumas características bem específicas. Então você pode também fazer isso, modificar o circuito, ou então até manter o mesmo circuito e comercializar, desde que não se utilize o nome Arduino, tá? Apesar do que se comercializa muito placas desse tipo Arduino e se utiliza sem o nome, tá? Então você vai ver fabricantes de outros países que colocam o nome Arduino apesar de não ser a placa original. Ou então se utiliza muito placas compatíveis com Arduino Uno, por exemplo. Isso é aceitável. O que não é aceitável é você copiar a marca deles, né? Já o seu software ele é programado com IDE própria, ou seja, tem um sistema de programação próprio onde você escreve o código com instruções para serem executadas pelo Arduino. E seu código-fonte, o código-fonte da IDE também é aberto. Então a gente tem uma plataforma como um todo, o hardware, a placa, e uma IDE, que é uma interface de desenvolvimento integrado, ou seja, um ambiente de desenvolvimento que a gente vai programar, criar uma série de códigos para controlar o Arduino. Até esse ambiente de desenvolvimento também é código-fonte aberto. Então você também pode personalizar. Por isso nós temos várias plataformas que são utilizadas para programar o Arduino, já que ele tem essa característica de também ser código-fonte aberto. Em 2005 foi o ano em que foi proposto o primeiro Arduino, tá? A primeira placa desse tipo, projetado para ser barato e de simples uso, principalmente para artistas, robistas e profissionais.
Idealmente, essa placa foi projetada para ser utilizada por artistas que tinham essa demanda de montar circuitos elétricos com motores, com sensores, com luzes, para fazer algumas obras de arte mais animadas. E eles sofriam sempre que tinham que modificar a sua obra, eles não tinham formação técnica na área, então eles tinham uma certa dificuldade com as placas convencionais, e dessa demanda que surgiu a placa Arduino. Então, é uma placa que ela tem o foco de ser barata, de ser simples uso, principalmente para permitir que um público maior consiga ter acesso a ela, não apenas profissionais. E a partir de então a gente pode dizer que o Arduino ele revoluciona o conceito faça você mesmo, do it yourself. Tá? Leva pessoas com o mínimo de conhecimento de eletrônica e programação a criar diversos dispositivos limitados apenas pela sua imaginação. Esse é o nosso caso, né? Estima-se que por ano mais de 1 milhão de placas oficiais de Arduino sejam vendidas, né? Esse número está até um pouco desatualizado, acredito que esse número é bem maior, mas essa estimativa foi de 2018, então por isso que eu acredito que esse número atualmente seja maior. E, naturalmente, se nós incluirmos aquelas placas não oficiais, por exemplo, aquelas que são produzidas na China, nós temos um número inestimável de placas desse tipo. Vai ser um número muito maior e, por ser um mercado que é difícil a gente controlar, já que qualquer pessoa pode reproduzir essa placa em casa e comercializar, a gente não consegue estimar exatamente. Mas tenho certeza que esse número é bem centenas de vezes, quem sabe milhares de vezes maior do que 1 milhão de placas por ano, tá? Avançando um pouco aqui, algumas aplicações comuns com o Arduino. Uma aplicação interessante é na parte de aeromodelismo e brinquedos, então é comum a gente ver drones controlados com Arduino, robôs controlados com Arduino e outros tipos de dispositivos, tá? Aqui é uma imagem de um drone, ele foi montado completamente controlado com Arduino, as bases dele foram feitas com impressão 3D, os motores, então ele é um aeromodelo feito com Arduino, tá? Baseado no Arduino. Aqui nós temos um robô aranha com mira laser e um laser de alta potência que estoura esses balões aí. Também é uma aplicação bem interessante dessa placa. Outras aplicações interessantes. Robótica, automação, né? Esse é um robô que eu acho bem interessante porque era uma grande dificuldade que se tinha em criar um robô que subisse em árvores. Então esse rapaz ele criou, baseado na placa Arduino, esse robozinho. Ele mimetiza um pouco do comportamento de largatas. Então é por isso que ele se divide em duas partes. Uma parte sobe, estabiliza, a outra segue o caminho dela. E ele conseguiu criar de fato um robô que sobe em árvores, tá? E a gente tem também a automação. Aqui é outro exemplo de um robô, um braço robótico. Esse mistura um pouco de... na verdade são peças em madeira e alguns servomotores controlados com Arduino. E além disso, a gente tem também automação residencial, por exemplo, que você pode controlar luzes, abrir e fechar a porta, abrir e fechar a janela, tudo isso com o Arduino. Impressoras 3D e prototipagem, você pode criar protótipos de vários produtos, inclusive protótipos de impressora 3D. Aqui é uma imagem de uma plotter, tá? Uma plotter bem simples, tem uma plaquinha Arduino aqui no canto, vocês vão conseguir visualizar, placa Arduino Mega. Então você tem isso aqui são motores tirados de gravador de DVD ou leitor de DVD, leitor de CD de computadores antigos. E a pessoa criou uma forma de escrever aí em papel, uma plotter. Isso aí pode ser utilizado, por exemplo, para fazer placas de circuito impresso. Outra aplicação aqui, eu trago um vídeo bem simples só para mostrar uma aplicação que é agricultura de precisão, aquariofilia, você controlar a qualidade de um aquário, você irrigar automaticamente uma planta com uso de sensores. Então tudo isso você pode fazer com o Arduino, tá? Falando um pouquinho sobre o hardware, existem mais de 20 placas oficiais de Arduino, se a gente incluir as não oficiais, aí tem um número incontável, né? Eu vou destacar algumas dessas placas, tá? Aquelas que são mais comuns, que você vai encontrar em mais projetos. A primeira delas, sem sombra de dúvida, é a placa Arduino Uno. É a que a gente vai tomar como base nos nossos estudos. Ela é a placa ideal para quem está começando na prototipagem. Ela tem um microcontrolador ATmega 328, 14 portas digitais, 6 PWM, 6 analógicas. Vocês viram nos outros vídeos ou verão melhor um pouco sobre essas portas. Mas ela tem uma alimentação de 7 a 12 volts, memória de 32K. Tem um clock, o processador dele, na verdade, ele tem um cristalzinho que faz com que ele trabalhe em 16 Hz e tem conexão USB. Então, algumas características bem importantes que a gente pode destacar: o número de portas digitais, 14 portas, são essas aqui. O número de portas analógicas, essas aqui.
e a conexão USB, além de um processamento que nos permite desenvolver vários projetos, tá? Eu coloquei aqui a alimentação de 7 a 12 volts, eu estou me referindo à alimentação que ele recebe com o uso de fonte externa. Quando a gente trabalha com conexão USB, 5 volts, ele consegue trabalhar tranquilamente, tá? Como eu já falei, a placa mais utilizada, ideal para quem está começando, possui boa capacidade de processamento e diversas placas auxiliares, isso é um ponto interessante. A gente trabalha geralmente utilizando a placa Arduino para controlar outros componentes eletrônicos, e a placa Arduino tem vários módulos ou placas que a gente chama de shields, que são placas que são encaixadas sobre o Arduino e são desenhadas, né, são preparadas, planejadas para ser utilizadas com o Arduino Uno. Se você vai usar outra placa, o Arduino Nano, por exemplo, essa shield não funcionaria. Outra placa interessante é o Arduino Mega. Como o próprio nome sugere, é uma placa que ela tem uma capacidade de processamento maior, número de portas maior. Então nós temos 54 portas digitais, dessas 15 PWM, 16 portas analógicas, alimentação também de 7 a 12 volts quando conectada em fonte, uma memória de 256K, então memória bem maior, e também possui conexão USB, tá? Então qual a diferença do Arduino Uno para o Mega? A gente podia dizer que o Uno basicamente ele é cortado aqui, né? É como se você cortasse ele aqui, você tinha um Uno. Todas essas outras portas digitais aqui e analógicas é o que diferencia o Mega do Arduino Uno. Então geralmente quando a gente tem um projeto que envolve o uso de mais componentes, que vai usar mais portas para comunicação, para controle desses componentes, a gente usa um Arduino Mega, tá? Além disso, ele tem um processamento maior, então ele é ideal para projetos mais robustos, tá? O Arduino Leonardo foi um dos primeiros Arduino, tá? Ele homenageou o Leonardo da Vinci e ele tem algumas características interessantes. E a principal dessas características, perdão, é o fato de ele ter conexão plug and play com o computador. Então você pode usar ele conectando no computador e vai reconhecer, tal como quando você conecta um mouse, por exemplo, um teclado, tá? A conexão dele não é USB tradicional, é micro USB. Em termos de portas analógicas e digitais, não difere muito dos que a gente viu anteriormente, do Arduino Uno, por exemplo. Mas a principal característica é justamente essa capacidade de conexão micro USB ou plug and play, tá? Com um micro USB. Então você pode criar algum dispositivo que ao ser conectado controle seu computador de alguma forma e você não vai precisar instalar nenhum driver ou nenhum programa para controlar esse dispositivo. Ele é reconhecido automaticamente. Outra placa interessante é o Arduino Nano. O Arduino Nano ele se assemelha muito ao Arduino Uno, tá? Ele tem o mesmo processador, mesmo microcontrolador, ele tem 14 portas digitais, 6 PWM, 8 analógicas, então até que isso se assemelha muito com o Uno. Qual a diferença dos dois? O tamanho da placa. A gente tem uma placa muito menor em relação ao Arduino Uno, tá? O Arduino Nano é muito bom também para se trabalhar, como eu falei, ele se assemelha ao Arduino Uno, então é uma placa boa também para quem está começando, mas a principal característica dela é ter dimensões reduzidas, o que faz com que ela seja uma boa opção para quem quer fazer um projeto compacto, quer fazer um dispositivo com dimensões menores, então pode utilizar tranquilamente uma placa do tipo Arduino Nano. Outro interessante, o Arduino Mini, tá? Ela é menor do que o Arduino Nano, é uma espécie de Leonardo menor. Ele tem um microcontrolador um pouco mais simples, mas tem ainda 14 portas digitais, 6 PWM, 8 analógicas, então ele tem uma capacidade de conexão considerável, alimentação de 5 a 12 volts e tem conexão serial. Então uma característica, digamos assim, ruim dessa placa, por assim dizer, é que ela não tem a conexão USB. Então, por exemplo, se eu quiser programar essa placa do Arduino Mini, eu tenho que utilizar outra placa conectada via USB, como o Arduino Uno, por exemplo. O que é que a gente geralmente utiliza essa placa? Por ela ser pequena, quando eu tenho um projeto muito pequeno, eu quero criar um projeto de dimensões reduzidas e eu não quero ficar atualizando aquele meu hardware. Então, eu cheguei montei um protótipo, agora eu quero fazer um produto próximo do produto final. Então eu vou lá e coloco um Arduino Mini, já que eu não preciso atualizar, gravei o programa uma vez, já é o suficiente. Outro exemplo, outra placa interessante é o Arduino Nano IoT, tá? Esse aqui a gente já tem um microcontrolador ARM Cortex, então a gente já tem uma mudança, um upgrade bem considerável em termos de microcontrolador. 14 portas digitais,
11 PWM, então a gente também tem um upgrade em termos de PWM. Em termos de tamanho, ele se assemelha ao Arduino Nano, tá? A alimentação dele é exclusivamente 5 volts. Tem um processamento, tal qual o processamento, a capacidade de memória, na verdade, do Arduino Mega. Também tem uma capacidade de processamento maior e um clock bem maior. Então você consegue processar muito mais. Tem conexão micro USB e o principal dessa placa é Wi-Fi Bluetooth. Isso é uma placa mais recente. É uma placa que ela lhe traz uma possibilidade de trabalho bem melhor, tá? Você tem mais conectividade e outro ponto interessante, ela tem um baixo consumo de energia, tá? Então essas são as principais placas oficiais do Arduino. Além dessas, nós temos outras placas mais específicas e versões dessas placas. A gente também pode encontrar algumas versões mais atualizadas que são ideais para casos específicos. Então, por exemplo, se você vai desenvolver um projeto que requer conexão USB ou que requer conexão Wi-Fi, a placa Arduino IoT ela é ideal, porque ela vai ter essa conexão de forma nativa. Você não precisa conectar nenhum componente extra para fazer com que ela tenha essa capacidade. Após falar tanto sobre hardware, vamos conversar um pouquinho sobre software, tá? O software do Arduino, ele, como eu já falei para vocês, ele tem uma IDE própria, uma interface de desenvolvimento própria. Então, antes de conectar o Arduino, a gente tem que fazer o download desse ambiente de desenvolvimento, né? Que é a sua IDE. Então, você vai no site do Arduino e você vai fazer o download desse software. E é ele que você vai usar para escrever seus programas, que a gente chama de sketches. E depois gravar na placa. Então, a primeira coisa que você vai fazer é acessar arduino.cc em main software. Ou então é bem simples, pessoal. Vai lá, põe Arduino no Google, abre a página do Arduino e vai em software. Ou arduino.cc. Quando você entrar, você vai em software e você faz o download de acordo com o seu sistema operacional. Se você tem o Windows, você pode baixar para o Windows. Aqui tem algumas opções para o Windows, por exemplo, o instalador e um arquivo zipado, né, compactado, em que quando a gente não vai instalar no computador. Então, por exemplo, se você tiver um computador que você não quer instalar nele, você simplesmente baixa e abre o executável que está lá dentro dessa pasta. Tem a opção também de instalar no Mac, no Linux 32 e 64 bits. Então, ele é compatível com vários sistemas operacionais de várias plataformas. Quando você instalar, você abre a IDE do Arduino, instalou tudo certinho, primeira vez. Se você está instalando um computador muito antigo, pessoal, pode ser que você tenha que fazer a instalação de um drive específico para controlar a placa. Computadores mais recentes, com atualizações mais recentes, ao conectar a placa Arduino, o drive já está instalado no Windows por padrão. Estou me referindo a computadores do Windows, tá? Então, se você conectar e o computador não reconhecer sua placa Arduino, você vai ter que baixar um drive, instalar um drive daquela placa. Geralmente quando você instala a IDE do Arduino, já instala esse drive, basta você reiniciar o computador. Em alguns casos você vai ter que fazer isso manualmente, tá? Você pode pesquisar alguns materiais, não é nada do outro mundo. Eu vou deixar um link de um vídeo semelhante a isso que eu estou fazendo com vocês, só que nesse vídeo é mostrado também como fazer essa instalação do drive, tá? Então vocês vão ter acesso a esse material também. Aqui é a IDE do Arduino, eu vou apresentá-la rapidamente. Você tem aqui em cima os menus, tá? O menu aqui está em inglês, mas você pode instalar também em português. Então seria o arquivo, editar, o sketch, que é o código que você escreve, as ferramentas e ajuda. A gente vai trabalhar muito com... Vou ensinar você a fazer a configuração aqui em ferramenta da placa daqui a pouco, mas a gente usa muito esses botões aqui. Esse aqui é um botão que a gente usa para conferir se o código que você escreveu está correto. Esse aqui é quando você quer gravar esse código escrito para a placa. E aqui é quando você quer abrir um arquivo, na verdade um novo, quer criar um novo arquivo. Você clica aqui, aqui você quer abrir, aqui você quer salvar, tá? E aqui essa lupa é quando você quer abrir o terminal de comunicação serial com a placa. Se essa comunicação serial é quando o Arduino está me mandando informação e está recebendo informação. Você aperta aqui nessa lupazinha, você vai ter essa comunicação. Essa é a área para escrever o código, tá? Então aqui você tem um nome que eu coloquei de exemplo. E aqui é a área que você vai escrever o código. E aqui é quando você recebe algumas mensagens da própria IDE de software. Então aqui você vai ter uma mensagem aqui, por exemplo, eu mandei salvar ele, a parte de salvar foi correta. Outras mensagens você recebe aqui nessa parte preta aqui, por exemplo, se a gravação foi correta, se não foi, como é que o processo está ocorrendo, tá? Mas antes de começar a trabalhar com a IDE, é importante que vocês saibam algumas coisas. A primeira delas é o seguinte: vamos configurar ela para a gente trabalhar com a placa, nesse caso o Arduino Uno. Então você vai em
no menu Tool, na aba Tools, né, ou ferramentas, depende do idioma que esteja seu software. Depois em placas ou board, e você escolhe. Por exemplo, eu vou trabalhar com Arduino Uno, eu escolho a placa Arduino Uno. Se eu vou trabalhar com Arduino Mega, Arduino Mega. Eu tenho que escolher a placa porque vocês estão vendo aí a lista. Eu tenho várias opções de placas Arduino. E algumas, por exemplo, tem um Arduino Nano com o processador ATmega 328 ou com 68. Então você tem que gravar o programa de acordo com aquela placa a qual você está trabalhando. Uma vez que você escolheu a placa, como eu já mostrei a vocês, você vai ter uma lista e você vai escolher aquela que é mais apropriada para vocês. Depois você clica no menu Tools novamente e em Serial Port ou porta serial, escolha a porta apropriada para o seu Arduino. Geralmente o Arduino vai aparecer com uma porta com 3, com 4, com 5, tá? Então, por exemplo, aqui vocês estão acompanhando o vídeo, aqui embaixo ó, eu tenho uma placa Arduino Uno conectada na porta com 3, tá? Lembrando que isso pode variar de computador para computador, o número de placas que você já conectou. A partir de agora, quando a gente conecta o Arduino, né, fui lá, fiz tudo isso, conectei o Arduino via USB e você deverá ver que o LED do pino 13 começa a piscar. Observa ali, ele vai acender esse LED aqui, para dizer que está ligado, e esse LED aqui do pino 13 começa a piscar. E acendendo e apagando em intervalos de 1 segundo. Isso quer dizer que ele já vem com um programinha que é o Sketch, que é o Blink. Então quando você pega um Arduino a primeira vez, ele já vem com esse Sketch que é feito para piscar o LED conectado ao pino 13. Em intervalo de tempo regulares, então geralmente 1 segundo. Por padrão, esse é o primeiro exemplo que a gente geralmente faz. E também é o programa que a gente usa para testar a placa. Então sempre que a gente quer testar se a placa está funcionando, se tem algum problema, a gente faz essa gravação. Mas se você conseguiu chegar até aqui, você conseguiu fazer com que sua placa esteja sendo reconhecida pelo seu computador, os drivers e a IDE. E além disso, você meio que gravou seu primeiro scratch, né? Na verdade, a placa já reconhece seu primeiro scratch. Nós vamos gravar nosso primeiro scratch a partir do próximo vídeo, quando nós vamos começar a fazer nossos projetos. Tá? Então, pessoal, é isso. Aqui eu apresentei um pouco da placa Arduino, do hardware, do software, e no próximo vídeo a gente vai começar na prática a montar o circuito e a programar a nossa placa Arduino para controlar alguns dispositivos. Então, até lá!